Hello! Aqui estamos de outras histórias. Pobres os historiadores contemporâneos. Se eu fosse jovem hoje, eu não ia fazer história. Desce a vinheta aí, brother. Hello! Aqui estamos de outras histórias. Desse professor de história aposentado que é o Wagner, que sou eu, você sabe. Deve lembrar de mim de programas como o Budismo Pop. Pois é, eu tô realmente perplexo. Essa última Assembleia da ONU, realizada recentemente, né? No dia 23 de setembro de 25, foi algo assim extremamente marcante. E fico com pena dos historiadores de hoje, vendo o mundo numa sequência de coisas e eventos que são tão novos e tão antigos ao mesmo tempo, que todo um reordenamento do conhecimento histórico, de linhas de historiografia, de correntes de produção de conhecimento histórico, essas produções nos últimos 20 anos se concentraram de maneira dramática. E além de terem se concentrado de maneira dramática, elas, com o advento das redes, exacerbaram completamente. O conhecimento histórico na era das redes, ele diluiu, né? Virou uma grande gelatina azul, uma grande gosma transparente, um monte de fumaça flutuando. O conhecimento histórico em 2025, ele não lembra nada do conhecimento histórico. Estamos vivendo numa época de especialistas em opinião. Todo mundo é especialista nas suas opiniões. O problema não é bom nem é mal, é que opinião e nariz todo mundo tem. Então, a opinião e o nariz só serve para quem usa. Você não vai usar o meu nariz para respirar, né? Mas o drama disso está em que o mundo, ao mesmo tempo que viajou numa diversidade, porque eu falo do mesmo tempo, porque eu estou aqui tentando contar o tempo, viu, gente? A diversidade e a velocidade que essa diversidade de eventos e coisas se abriram, se espraiaram sobre a humanidade nos últimos 10 anos, ela jamais foi sonhada antes. De livros imensos para serem vencidos a estudos coordenados e comandados por inteligência artificial, foi rápido. Mas o problema é que, ao mesmo tempo que isso está acontecendo, e você eventualmente tem uma quantidade enorme de informações, você pode investigar praticamente tudo que você quiser, você se depara com um problema gravíssimo. Metade das pessoas que estão nas lutas por seus partidos, seus grupos, etc., metade delas, elas não querem saber. Não querem saber. Se você chega para uma pessoa e apresenta contra-argumentos, incluindo fontes, referências e bibliografia, ela vai olhar para dizer e vai falar assim: eu não concordo com você, eu sou desse grupo aqui, eu não quero saber. Eu não quero saber. Bom, se você não quer saber, vai te restar o quê? Viver das opiniões que você tem, do seu coraçãozinho bonzinho e caridoso, que está lutando muito para acabar com a fome em Bangladesh, né? Inclusive, você pega o seu iPhone 14, entra no seu carro e vai lá todo dia em Bangladesh, né? Levar um pouco de comida. Porque você sabe como é que é, né? Tá tudo na mente. Mas, a partir do que eu ouvi nessa Assembleia da ONU, aberta no dia 23, vários países se manifestaram. Eu achei muito bom ter a rede e poder ver e ouvir alguns líderes fazendo seus discursos em tempo real e ao vivo.
E alguns discursos foram tão históricos, tão dramáticos, que quando acabou o evento e nós fomos para o futuro, chamado Hoje, Outro Dia, o evento foi no dia 23, nós estamos aqui no 24 de setembro, gravando esse vídeo para vocês, e a ONU simplesmente perdeu todo o seu significado. A ONU foi desmoralizada em níveis que nós jamais, a minha geração jamais sonhou possíveis. Quando eu era muito jovem, a ONU me inspirava um certo respeito. Eu tive alguns amigos que foram capacetes azuis em áreas de conflito e eu achava aquilo o máximo. Era a Organização das Nações Unidas protegendo pessoas, que a organização deveria ser primeira em fazer. Foi criada para isso. Lá no final de 1919, no pós-Primeira Guerra, foi idealizada essa sociedade, essa Liga das Nações, que entrou em funcionamento em janeiro de 1920. Os anos 20, gente. Os anos loucos da lei seca e de outras cositas mais. Na verdade, a Liga das Nações fracassou redondamente, rotundamente, e não conseguiu evitar aquilo para o qual ela foi criada, evitar a Segunda Guerra Mundial, né? Em 39, setembro de 39, começa a Segunda Guerra Mundial. A Liga das Nações foi a breca. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, foi elaborada a partir dos escombros da Segunda Guerra Mundial, do Plano Marshall, Reconstruindo o Mundo, a Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas seria para justamente fazer o progresso se espalhar o mais ordenadamente possível sobre a Terra, permitindo a todos os países envolvidos uma condição de se estruturarem nas suas buscas e questões sem a guerra. E ouvindo e vendo as continuadas comprovações de posições da ONU absolutamente absurdas, vários países mostrando a cara da ONU de lugares que nunca havíamos visto. E, obviamente, que a ONU chegou no seu momento final. Vamos ter que rever a nossa hipótese. Gente, eu vivi para ver. Os movimentos que fizeram o planeta sacudir, chacoalhar, desde a Revolução Francesa, são exatamente os mesmos que geraram essa coisa que nós estamos vendo hoje e que vai levar a, finalmente, a gente substituir os sonhos do iluminismo por uma sociedade realmente mais justa, orgânica e humana. Porque a guerra, depois desse fracasso da ONU, se tornou uma nuvem no fundo da paisagem. Mas isso são outras histórias. A gente se vê.